a gente tem a divisão deles: filocordata, subfilovertebrata, classe dos mamíferos, no contexto aí da sua taxonomia e da sua filogenia. Então, nessa importância, a gente vai caracterizar os mamíferos da seguinte situação: tem a situação morfológica, sistema nervoso bem definido, com algumas adaptações. A gente tem aí o morcego, baleias e etc. Um grupo bem diversificado mediante aí a situação da influência humana em termos aí de alimentação, em termos de desenvolvimento característico, conhecimento científico, abundância de cerca de 4.000 espécies viventes no nosso planeta, tranquilo? Então, característica bem relativa do filo ou da classe é a presença de pelo e a glândula mamária. Continuando, árvore evolutiva, eu tenho aí a partir de então os mamíferos se originando a partir dos répteis, numa linha evolutiva próxima das aves. Então você tem aí uma grande diversidade entre esses mamíferos, tranquilo? Origem evolutiva, como eu falei para vocês, ancestrais mais antigos, ela vem dessa linha dos répteis, a partir de então da origem aos demais mamíferos. Continuando, característica dos mamíferos: corpo coberto por pelos, com ou menos reduzidos, tegume, seria a presença de glândulas, são elas sudoríparas, odoríferas, sebáceas, mamárias, etc. Característica do esqueleto: crânio com 2 condylos ou occipitais, são os ossos de divisão do próprio crânio. Com a sequência você tem aí os ossos menores: martelo, estribo e bigorna, são os ossos que compõem aí o ouvido na parte interna. Continuando, aí observando aí essas características no próprio desenho, tem a partilagem da parte da orelha, temos a observação da situação lá das divisões do crânio, do encéfalo e etc. Tá? Continuando, eis aqui as disposições de acordo com o seu esqueleto. Como eu falei aqui, sistema nervoso bem característico, bem definido, mediante o processo evolutivo do uma característica, continuando essa mesma, presença de pálpebras móveis, pavilhão auditivo, enfim, que vai favorecer aí a percepção sonora. As presenças de 4 membros bem definidos também, que é a situação aí, né, de acordo com o tetrápode. Característica geral: circulação, sistema circulatório fechado, a gente tem um coração com 4 cavidades, então a gente tem uma linha bem característica aí no processo evolutivo comparado com a das aves. Continuando a mesma aí, observando aí a situação do sistema circulatório, temos aí a característica do sistema circulatório em parte sistema, ou seja, sangue arterial e sangue venoso, bem característico dessa mesma. Voltando ao sistema respiratório, um pulmão dividido com 2 lobos, né? Então a gente tem aí os mesmos aí com um último músculo na parte do abdômen, denominado músculo diafragma, que vai fazer com que o mesmo se movimente. Então, observando aí a característica do sistema esqueletor também, então nesse caso aí é um sistema esqueletor que possui rins, que vai fazer com que ocorra a filtragem do sangue, e que no qual aí vai eliminar aí o ácido úrico no processo. Continuando, característica geral dos mesmos, sexo separado, a gente tem aí reprodução dioica, então aí é com característica com um órgão copulador, que é o caso aí presença de pênis e presença de canal ovariano, vagina e etc. para a fêmea. Continuando, então a gente tem a situação aí pelo fato da maioria ser placentária, excluindo a situação aí do marsupial, que a gente vai falar daqui a pouco.
Então, em termos mais diretos, aí a gente tem um período gestacional interno, mediante aí a característica da homotermia, sendo que o mesmo tem a temperatura do corpo regular. Então, a situação do tegume ela é bem característica dos mesmos, que no qual vai favorecer a homotermia, que é a parte das peles e do próprio pelo. Olha lá, observa bem a parte do tegume. Essa aula é a aula 18 na apostila de vocês, mas dá para ter uma abrangência maior. Então, aí no qual aí a gente tem as divisões epiderme, derme e a endoderme, que no qual é representada aqui pela hipoderme. Nesse caso, é uma camada de gordura, favorecendo aí a temperatura do mês, deixando ela a temperatura do corpo bem regular, ou seja, a média de 36 graus para ambas as situações no ano. A gente tem esses pelos, que é o folículo, que no qual tem a função de proteção e tem a função de aquecer a região aí do corpo do mamífero. Adaptações dos mesmos, observa aí que a gente tem aí adaptações de camuflagem para alguns, né, mediante aí o seu pelo ser mais curto, uma adaptação, um mimetismo relacionado aqui ao coelho. A gente observa outro mimetismo relacionado ao tigre, né? Enfim, então ela serve seja para defesa, seja para a situação de aquecer o corpo, etc. A gente tem aí a situação dos chifres presentes em alguns mamíferos, que é a situação dos cornos, representada aí com a situação aí do rinoceronte, situação até mesmo da girafa, situação da presença das unhas e garras em determinadas adaptações mediante aí a defesa e também mediante a situação aí de predação. Observando aí, ó, esses demais cornos, ou seja, esses chifres que servem seja para chamar a atenção da fêmea em períodos de acasalamento, como também a situação de defesa. Observa aí, ó, o desenvolvimento dele de acordo com o desenvolvimento do animal, ou seja, o crescimento do animal. Tranquilo? Observa aí, ó. São características reservadas para veados, cervidais, estruturas ósseas substituídas anualmente, com a finalidade de disputa entre as mesmas espécies. Ok, vamos lá. É a situação também que ocorre com as unhas, por isso que é necessário você fazer lá, lixar principalmente a unha do cavalo, porque ela vai crescendo de acordo com o tempo e vai machucando o animal também. Isso ocorre para todos os demais mamíferos. Eis aqui ó, a situação dos tegumes, que é a glândula sudorípara, e a glândula sebácea, que no qual tem a função de controle térmico. Tá? Depois de você observar isso na aula 18, essa situação do tegume. Então estou abrangendo essa aula também, um pedacinho dela, mas para que vocês tenham uma noção aí da situação de controle térmico. Fundamental esse controle térmico pelo fato de ambas as situações seja a respeito do processo metabólico, seja aí pelo processo de síntese proteica, seja aí pelas situações que ocorrem de controle de febre, etc., em determinadas infecções que ocorrem aí no nosso organismo. Continuando, a glândula mamária é fundamental na nutrição do mesmo durante o período de desenvolvimento da prole. Eis-me aqui o processo de alimentação em ambas as situações podem ser variados, pelo fato de que o mamífero pode ser, seja ele de acordo com o nicho que ele representa na cadeia alimentar, ser um carnívoro, ser um herbívoro ou até mesmo ser um onívoro como ser humano. Eis-me aqui, de acordo com o tipo de alimentação que o mesmo tem, você tem um tipo de dente específico, seja ele dente incisivo, dente canino, dente molar, premolar e etc., de acordo com o tipo de alimentação que venha caracterizar esse mesmo. Especializações mediante seu processo de gestão, então no qual aí a gente tem essas adaptações para o insetível, que no qual aí vão fazer com que ele tenha uma dieta característica com maior quantidade de proteínas, e a gente tem uma característica também a respeito da situação do herbívoro, no qual vai ter uma porção um pouco maior no intestino, favorecendo a absorção
dos nutrientes derivados das plantas. Aí, ó, que é o que eu falei para vocês. Então varia de acordo com o tipo de dente que a gente tem e no qual o mamífero vai ter o seu processo de alimentação. Que é o que o pessoal acabou associando há um tempo atrás. Falou assim: professor, qual é a função do apêndice do ser humano? Então, nesse caso aqui, o ser humano, muito antigamente, de acordo com o processo evolutivo, ele tinha uma porção um pouco maior do intestino mediante a situação de que na época nós se alimentávamos mais de plantas. Então era necessário que ocorresse um processo de digestão um pouco mais demorado. Eis-me aqui a situação do ruminante, uma parte bem interessante para se falar. O estômago do ruminante ele tem 3 cavidades, ou 4 cavidades, desculpa, que no qual ele vai passar de uma para a outra e voltar para a boca para ele poder ruminar, continuar a quebra da molécula do carboidrato para o mesmo. Tá? Então é bem interessante você ter uma noção desse processo mediante o fato de que ele continua mastigando constantemente. Tá? Continuando aí o processo de fermentação que ocorre na situação do ruminante e do herbívoro. Do herbívoro para que no qual ele venha a absorver a celulose. A gente tem uma comparação dos intestinos do herbívoro mastigófora, ou seja, o mastigostricos, e o ruminante, que no qual ele vai regurgitar e mastigar novamente. A gente tem a situação aqui dos cavalos e do elefante, comparando aqui com os cervos. Então eu observo aí a situação que ocorre com os onívoros também, que é o nosso caso, que é um processo de digestão aí de acordo com o tubo digestivo, um pouco mais eis aqui a situação também da ecolocalização, você tem aí a parte do ouvido bem definida. A função do mesmo, como eu falei agora há pouco, a ecolocalização, ele não tem uma visão bem desenvolvida, mas ele tem uma audição bem apurada, no sentido aí de romper barreiras, ter uma localização da sua presa, localização de de áreas no qual ele vai sobrevoar e etc. Ciclo reprodutivo, a gente tem algumas espécies que tem ciclo menstrual, né, que é a situação aí de estar no período fértil, que é o cio, que no qual aí você tem a representação desse mesmo pela ovulação da própria fêmea em determinadas épocas. Então você tem a divisão dos mesmos de acordo com o padrão reprodutivo. Temos aí mamíferos ovíparos, apenas o monotremata, que é o caso do ornitorrinco, e a gente tem os marsupiais, que ocorre aí com a situação de canguru, que é a situação do koala, e os placentários por maioria. Legal essa parte. Então, já representando os marsupiais, a gente tem o canguru, no qual aí vai ter um tempo de desenvolvimento um pouco diferenciado, porque em algumas semanas o animal acaba nascendo e ficando dentro de uma bolsa, que é o marsúpio, e a partir de então ele vai sendo nutrido através da glândula mamária que vai saindo pelos pelos. Eis aí o que acontece, olha onde que está aqui a glândula mamária do pequeno canguru que está mamando dentro do marsúpio, que é essa bolsa na parte é, externa da mãe. Continuando, olha aqui um gambá aqui com 15 dias de vida no marsúpio da sua mãe.
no qual aí, ó, por maioria, são placentários. Relação mamíferos com o ser humano. Então a gente tem aí um processo evolutivo e um processo predatório muito complexo. O ser humano ele depreda, é a única espécie do planeta que depreda o ambiente onde ele vive. Infelizmente ocorrem essas imagens bem feias em termos aí de caça, em termos de predação desnecessária, enfim. Então, continuando essa linhagem evolutiva do ser humano, eu ia falar para vocês, temos aí linhas diferentes evolutivas do ser humano, tá? Então cai aquele mito que o homem veio do macaco, mas sim veio de uma linhagem evolutiva como os demais primatas, tá? Então espero que vocês tenham gostado, tenham um bom dia a todos. Tem uns exercícios para serem feitos em sala de aula, exercício da página 278. Espero que vocês façam, tem uma tarefa mínima para ser feita também, tá? Então fica assim, então pessoal do segundo B, pessoal do segundo A, a partir de amanhã, ou seja, a partir de hoje, né, começam as férias. Então desejo boa sorte a todos. Qualquer dúvida a gente vai estar online. Então eu sei que muitos vão estar se preparando para os vestibulares. Dê uma lida no vídeo, nos textos do vídeo, mesmo que eu tenha passado um pouco rápido, um pouco tempo de leitura, porque eu sei que se eu ficar lendo constantemente o próprio vídeo fica meio maçante para vocês, tá bom? Então tenham um bom dia a todos, muito obrigado, boas férias, vou estar sempre à disposição de todos, tá? Muito obrigadão, até.